Olá, pessoal. Então, mais uma semana de CLP. Essa semana a gente vai ver como fazer o controle desse portão elétrico. Então, a gente tem um motor aqui no portão e tem duas saídas que vão para o motor. Uma que faz o motor girar para cima, fazendo o portão subir e abrir, e outra que faz o motor girar para baixo, fazendo o portão fechar. Então, a gente tem essas duas saídas para o motor e tem três saídas de lâmpadas. A lâmpada a jar indica que o portão está entreaberto. Então, ou eu estava abrindo, ou eu estava fechando, ou eu parei na metade. A lâmpada open indica que o portão está totalmente aberto. E a lâmpada shut indica que o portão está totalmente fechado. Além disso, a gente tem também, então, 5 saídas, né? 3 lâmpadas e 2 para o motor. E aí a gente vai ter 5 entradas. Então, a gente tem 2 sensores de chave de fim de curso aqui. LS1 para quando o motor estiver aberto e LS2 para quando o motor estiver fechado. E 3 botoeiras. Então, a gente tem a botoeira Open, Close e Stop. Quando a gente coloca o mouse aqui em cima da botoeira, aparece uma etiquetazinha. E aí, nas botoeiras Open e Close, aparece a etiqueta NO Push Button. Significa que é uma botoeira normalmente aberta. Quando eu coloco o mouse em cima da botoeira Stop, aparece a etiqueta NC Push Button. Significa que é uma botoeira normalmente fechada. Então, quando eu aperto a botoeira Stop, na verdade eu abro o circuito dela. Então, eu abro o contato dela. Então, ela já é normalmente fechada. E quando a gente aperta, na verdade a gente abre o contato. Então, quando a gente for usar a botoeira Stop, lembrar que se eu uso um contato normalmente aberto, ele vai estar fechado desde o início. Então, o que é que a gente fez aqui? Essa primeira linha, só para a gente começar, a gente fez a função lógica I. Aquela função lógica AND, lá de sistemas digitais, que vocês já viram. E aí, como é que essa função funciona no ladder? Se eu coloco duas coisas em série, eu só vou energizar o que vem depois dessas coisas se as duas estiverem ativas. Ó, se esse contato estiver aberto, isso aqui dá 0. Se esse contato aqui estiver aberto, isso aqui dá 0 também. Então, eu só vou ter ativação da saída quando os dois contatos estiverem fechados. Então, vou precisar das duas condições. Então, se você fosse montar uma tabela verdade, você precisaria que essa fosse 1, que o open fosse 1 e que o stop fosse 1 também. Então, a gente está fazendo uma função lógica I aqui, colocando essas duas botoeiras em série. Então, por que eu botei essas duas botoeiras em série? Porque eu quero que, quando eu aperte a botoeira open, o motor up comece a ser ativado e eu comece a subir o portão. Só que quando eu apertar a botoeira stop, é para ele parar. Então, por isso que eu preciso das duas condições em série aqui. Então, a gente faz download aqui. E aí, quando a gente coloca para rodar, vejam que a botoeira stop, ela já fica acionada. Já aparece amarelinho aqui, indicando que esse contato está fechado. Por quê? Porque é uma botoeira normalmente fechada. Porque tem um NC aqui. Já a botoeira open é normalmente aberta, então ela não está acionada, não está amarelinha aqui. E aí, quando eu aperto, ela fica amarela e aciona também a saída. Então, vejam que quando o motor up fica acionado aqui, o portão começa a abrir. Só que a gente não quer ficar apertando esse botão o tempo todo, né? Então, a gente vai ter que acrescentar aqui um contato selo. Então, vou voltar aqui para a parte de edição. E a gente vai acrescentar aqui uma alça. E aí, nessa alça, a gente vai acrescentar um contato. Vou colocar ele aqui para baixo. E agora eu estou fazendo a função lógica OU. Então, enquanto em série eu tinha feito a função lógica I, quando eu coloco coisas em paralelo, eu estou fazendo a função lógica OU. Porque eu permito dois caminhos ativarem a saída. Ou o caminho direto ou o caminho pela alça aqui. E o que é que eu vou colocar nesse OU? Então, quando é que eu quero que o portão abra? Quando eu aperto a botoeira open
ou quando o motor já está ativo, quando ele já está abrindo, né? Então, aqui, nesse contato selo, eu vou colocar aqui a própria saída do motor. E aí tem que ser igual que tá aqui, ó. O 2.2 barra 0. 000, tanto faz. E aí aqui ele já reconheceu que é o motor app, porque eu já tinha colocado a tag aqui, motor app, tá? Então, dessa vez, vamos ver o que é que vai acontecer. Quando a gente colocar para ir online, run. Quando eu apertar a botoeira open, agora o motor vai abrir até o final, né? Porque enquanto o motor estiver ligado, eu tô acionando esse circuito aqui por baixo. E aí eu não preciso mais ficar segurando na botoeira open. Vamos lá. Vou apertar uma vez. Vamos fazer download, né? Download do código no CLP. Apertar uma vez a botoeira open. Colocar para rodar. Tô ansiosa para testar. Então, eu coloquei para rodar, coloquei aqui run. Aperta a botoeira open. E aí o motor tá ativo. Ele tá girando, girando, girando. Vai abrir o portão todinho. E não vai parar. E aí, quando o motor não para, dá esse alerta aqui no simulador, né? Então, o motor pegou fogo, porque ele continuou girando, não parou, acabou aqui, e ele ficou escorregando, esquentando até pegar fogo. E aí, a gente vai ter que evitar que esse erro aconteça. Então, vamos voltar para a parte de programação. E aí, a gente vai ter que evitar isso. Então, como é que a gente vai evitar isso? Quando eu chegar aqui no LS1, eu vou querer que o motor pare. Então, o LS1 é uma chave de fim de curso e ela é normalmente aberta, tá? Então, quando tem alguma coisa pressionando essa chave, ela se fecha. Só que enquanto o motor não estiver totalmente aberto, ele está pressionando a chave, ó. E aí, quando ele chegar lá em cima, ele vai soltar essa chave. Vamos ver se é assim. Talvez não seja. Vamos testar. Então, vamos lá. Quando é que eu quero que o motor app fique ligado? Quando eu apertar a botoeira open. Ou quando o motor já estiver ligando. E quando eu não apertar a botoeira stop. Além disso, eu tenho uma outra condição I, que é o da chave de fim de curso LS1. Então, I1/03. E aí ele já reconheceu aqui o nome também, LS1. E vamos ver se ela é normalmente aberta assim. Então, olha só. Ela é... Quando a gente coloca o mouse aqui, ela aparece normalmente aberta, né? Então, ela é normalmente aberta. Só que, como o motor tá fechado, ele tá pressionando aqui esse contato. E ele tá fechando o contato nesse sensor. E então, ela tá ativada mesmo. E aí, quando o motor acabar de abrir, quando ele chegar lá no final, ele vai soltar esse contato e vai abrir esse contato aqui, desligando o motor. E aí, quando desligar o motor, desliga o contato selo e aí mantém o motor desligado, aberto. Então, vamos ver se isso funciona mesmo. Quando eu botar para rodar, o motor começa a abrir. Eu posso aumentar aqui a velocidade de simulação. Então, ó, foi até o final. Quando chegou no final, soltou o contato LS1. Esse contato abriu aqui. E aí, quando abriu o contato, desligou o motor. Então, a parte de motor app parece que tá ok, né? O que é que tá faltando?
Além do motor, eu quero que, quando eu estiver totalmente aberto, eu quero acionar essa lâmpada aqui, Open. Então, quando eu tiver esses dois sensores ativados, eu quero que a lâmpada Open esteja acionada. E quando eu estiver no meio do caminho, então, quando eu tiver o motor Up acionado, eu quero acionar a lâmpada entreaberta, a já. Então, tem essas duas lâmpadas. Mas vamos fazer primeiro a lógica para fechar o motor, tá? A gente chegou no final, abriu completamente o motor. Vamos fazer primeiro a lógica para fechar o motor. Então, aqui eu vou pegar esses contatos que já estão aqui embaixo. Quando é que eu vou fechar o motor? Quando eu apertar a botoeira close, né? Botoeira normalmente aberta. E aí, a botoeira close é a I 2.1/01. Às vezes ele importa direto o nome e às vezes não. Então, vai ser quando eu apertar a botoeira close. Eu vou fazer um contato selo também, que nem eu fiz no motor up. Eu vou fazer um contato selo, só que agora vai ser no motor down. Então, quando eu apertar a botoeira close, eu vou acionar o motor down para fechar o motor. E aí, o motor down é o O 2.2/01. Motor down. Então, quando eu apertar a botoeira close, eu vou acionar o motor down. Eu vou ter a mesma condição daqui de cima, ó, stop. Quando eu apertar para parar, ele pode estar no meio, tentando fechar o motor. Se eu apertar stop, ele para o motor na mesma hora. Digamos que um carro tá passando, né? Na hora que o motor, que o portão tava fechando. E aí alguém vai e aperta o stop de emergência. Tem que fechar, tem que parar o motor na mesma hora. Então, vamos acrescentar aqui uma entrada. E vai ser a entrada stop. Que é a 1/2. Essa mesma entrada aqui de cima. Além disso, eu vou ter que ter um contato selo também, né? Então, coloquei o motor. Quando o motor estiver fechando, eu quero que ele continue fechando para eu não ter que segurar a botoeira close o tempo todo para ele fechar até o final. Então, aqui eu vou colocar uma alça. E aí, o contato selo vai ser em relação ao motor down. Então, O 2.2/1. Motor down. Além disso, quando eu chegar no final, fechei o motor, ele tá completamente fechado, ele vai acionar esse sensor aqui LS2. Então, quando ele acionar esse sensor LS2, eu quero que o motor pare de girar, tá? Então, esse sensor, ele também é normalmente aberto. E ele é ativado quando o motor for totalmente fechado. Do contrário, ele está desativado, tá? Então, dessa vez vai ser um contato normalmente fechado. Então, eu vou fechar aqui esse contato. E aí, coloquei aqui LS2. Então, enquanto o motor estiver fechando, esse contato continua fechado aqui, porque ele está desativado. Quando o motor chegar no final, que ativar esse sensor,
esse contato abre. E aí desliga o motor. Vamos ver se é assim mesmo. Ó, fechou. Ativou aqui, desativou o sensor. E aí abriu o contato, desligou o motor. Não sei se vocês querem ver de novo. Vou colocar open. Abriu. Enquanto o motor estava fechando, esses dois estavam ativados aqui. Vou colocar um pouquinho mais devagar só pra... Ó, só, o motor tá fechando. E aí eu tenho o contato indo aqui pelo motor down, passando pelo stop, passando pelo LS2, que é normalmente fechado, e ativando o motor. Quando ele chegar no final, ele vai ativar esse sensor aqui, abrindo esse contato. Que eu coloquei esse contato normalmente fechado de propósito. Então, quando ativou aqui o sensor, abre esse contato e desativa o motor. E aí, desativando o motor, desliga tudo. E aí, agora só falta a lógica das lâmpadas. Então, quando é que eu vou ativar a lâmpada AJAR, que é entreaberta? Quando a porta estiver entreaberta, esse sensor LS2 vai estar ativado e esse aqui vai estar com o contato aberto e esse aqui vai estar com o contato fechado, né? O portão está aqui em cima pressionando essa chave de fim de curso e aqui embaixo ele já saiu soltando essa chave de fim de curso aqui, abrindo esse contato. Então, eu vou ter que ter essas duas condições ao mesmo tempo. Então, qual é a porta lógica? É a porta AND, né? Então, eu vou colocar as duas coisas em série. Então, dois contatos em série. Um contato aberto, que aí vai ser esse contato aqui de cima. E o contato de baixo vai ser um normalmente fechado, desse tipo aqui. Então, o contato de cima é o I, 1/3. E o contato de baixo é o I, 1/4. Então, eu tenho que ter o sensor de cima indicando que a porta não está totalmente aberta e o sensor de baixo indicando que a porta não está totalmente fechada. E os dois ao mesmo tempo, então por isso insere os dois ao mesmo tempo. E além disso, eu vou acrescentar aqui a saída. E aí, nesse caso, vai ser a lâmpada AJAR aqui, indicando que a porta está semi-aberta. Então, é a O 2.2/2. Vamos fazer logo as lógicas das lâmpadas todas de uma vez e no final a gente testa. Então, a gente fez a lâmpada da porta semi-aberta, vamos fazer a lógica da lâmpada aberta. Agora, a lâmpada open. Ela vai ser ativada quando a gente tiver esse sensor, essa chave de fim de curso, indicando que a porta abriu. Então, essa chave, ela não é ativada, ela é desativada quando a porta está completamente aberta, né? Então, ela é ativada no início, e aí, quando a porta abrir completamente, a gente vai desativar essa chave de fim de curso, né? Vai deixar de pressionar esse botão aqui e abrir o contato. Então, a gente vai usar um contato normalmente fechado. E aí, esse contato vai ser o I. O I 1/3. Então, esse contato é normalmente fechado. Então, enquanto esse contato aqui,
o portão estiver pressionando esse contato, fechando esse contato aqui, isso aqui vai estar aberto. E aí não vai energizar o que tiver aqui pra frente. E o que é que vai estar aqui pra frente? A lâmpada open. Coloquei 2. E a lâmpada open é a O 2.2/3. Editar aqui os símbolos. Então, para finalizar, a gente vai acrescentar o acionamento da lâmpada shut, que só é acionada quando o portão estiver totalmente fechado. Então, quando esse sensor de fim de curso aqui estiver ativado, né? Que aí quando o motor empurra esse contato aqui, fecha o contato de LS2. Então, quando ele estiver ativado. Então, por isso a gente usa um contato normalmente aberto de LS2. E a saída aqui vai direto para a lâmpada shut, que indica que o portão está totalmente fechado. Então, é a O 2.2/4. E agora vamos fazer o download do código no CLP. Então, online. E testar, ver se está tudo funcionando. Então, vou deixar ele bem rapidinho, só para a gente fazer uma demonstração. Então, no início, eu já começo com a lâmpada shut ativada, indicando que o portão está totalmente fechado. E ele realmente está totalmente fechado, né? E aí, quando a gente aperta open, abre o portão, gira até o final, não queimou o motor dessa vez. E aí, acende a lâmpada open, indicando que o portão está totalmente aberto. Quando eu aperto fechar, ele fecha